Boa tarde, pessoal! E aí, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô passando aqui rapidinho porque eu decidi gravar uma videoaula só para nós termos uma ideia de como a gente faz uma construção de uma tabela verdade com 3 preposições. Porque até agora nós tínhamos trabalhado, né, nós tínhamos visto como construir uma tabela verdade com o que, com P e o que, né? Mas e agora se eu tiver um R, como é que a gente constrói uma tabela verdade? Então, pessoal, essa videoaula vai ser bem rapidinha, tá? Vai ser o tempo necessário para nós fazermos 2 exemplos, tá? Um daquela maneira da tabela verdade que nós aprendemos, seria a tradicional, e o outro da segunda maneira, que é aquela que ela é mais reduzida, certo? Então, vamos lá, sem mais demandas, vamos para a nossa aula. Então, deixa eu deixar minha carinha aqui no cantinho, opa. Aqui não, ainda não. Aí, beleza, eu vou deixar agora aqui no canto inferior direito e vou começar nossa aula. E pessoal, eu trouxe aqui um exemplo que nada mais é que o nosso primeiro exemplo da nossa lista, tá? Questão número 2, se eu não me engano, é a alternativa A. Então, nós queremos construir uma tabela verdade para essa para essa nossa sentença composta. E ela parte de 3 sentenças simples, do nosso P, do nosso Q e do nosso R. Então, galera, a primeira coisa que eu vou fazer é construir essa tabela verdade. Então, a gente sabe que a gente vai ter que ter o P, o Q e o R, depois vai ter que ter o elemento não P, o elemento não R, e depois o não P, esse carinha aqui para nós que é o E, né? Não P e o R, o Q ou não R, e por último o nosso C, então. Tudo bem? E daí lembrando, galera, que se vocês lembrarem lá na nossa primeira aula sobre tabela verdade, eu disse que o tamanho da nossa tabela verdade ela é dada por 2 elevado na N. Certo? E o N é a nossa quantidade de elementos, certo? Então, se nós tivéssemos uma tabela se nós tivéssemos só 2 elementos, só o P e o Q, seria 2 elevado ao quadrado, que era 4. Tranquilo, né? Só que agora eu tenho 3 elementos, então é 2 elevado ao cubo. E 2 elevado ao cubo é 8. O que isso quer dizer? Que a quantidade de linhas que vai ter na nossa tabela verdade vão ter que ser 8. E tá aqui, ó, eu já construí ela. Tá aí a nossa tabela verdade. Ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, tá? Quando eu falo linhas, eu tiro ali o nosso título, certo? Então, agora nós temos o elemento P, o elemento Q, o elemento R. Depois, seguindo o nosso passo, que é fazer as possíveis negações. E daí, depois, eu fiz o nosso primeiro passo, que é o E e o OU. E daí, depois, a gente finaliza a questão. Tudo bem? Galera, a grande diferença para uma sentença composta com mais de 2 elementos vai ser essa parte inicial aqui. Então, galera, agora a gente vai ter que fazer todos os possíveis casos, certo? Que isso em todos os possíveis casos seria verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Esse seria o nosso primeiro caso. E depois, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro e falso. Nega só o último. E agora, nega só o segundo. Eu falo negar, né? Mas diz que é falso só o segundo. Agora, diz que é falso os 2 últimos. E tá aí. Esses seriam todos os possíveis casos, certo? Seriam todos os possíveis casos, sendo que o nosso P seja verdadeiro. Agora eu quero ver todos os possíveis casos, sendo que o nosso P é falso. E detalhe, galera. Percebe que se a gente excluir o P... Ó, vou até excluir aquele... Se nós excluirmos o P, olha o que aconteceu. Eu fiquei exatamente com o caso de 2 sentenças. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso, verdadeiro e falso. Tudo bem? Deixa eu voltar ali. Agora, a única coisa que a gente tem que fazer é negar. Negar não dizer que o P agora é falso. Então, a gente vai fazer o mesmo caminho. Falso, verdadeiro e verdadeiro. Agora, falso, verdadeiro e falso. Falso, falso e verdadeiro. Opa! E por último... falso, falso e falso. Galera, então vou dar uma dica para vocês. No nosso elemento P, ele sempre terá 4 verdadeiros e 4 falsos. No Q, vai ser sempre 2 a 2. Ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. E no R, a gente vai intercalar os verdadeiros e o falso. Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Tá? Então, esse é o nosso primeiro passo. Agora, galera, ficou tudo igual à questão anterior. É só nós seguirmos a nossa ordem. Então, ó, vamos negar o P. Então, ó, só para a gente não se perder, vamos usar aqui da tecnologia. Aqui, ó, só para a gente saber que está falando do P. Negando o P, então a gente vai ficar com falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Beleza. Deixa eu deixar ele preto de novo. Beleza, agora a gente vai negar o R. Tá aqui, ó. Vamos negar o R. Deixa eu deixar em vermelho. Ali. Então, o verdadeiro virou falso, falso virou verdadeiro. Falso e verdadeiro, falso e verdadeiro, falso e verdadeiro.
Tranquilo, né? Deixa eu deixar na cor normal de novo. Beleza. Agora nós vamos fazer o nosso não P, tá aqui, ó, o não P, esse aqui vai ser o primeiro, e depois o nosso R, que está aqui do lado. O não P e o nosso R. Vou deixar de outra cor, só para a gente não se perder. Deixar de verde. Eita, que verde feio. Deixa eu pegar esse verde aqui. Beleza. Então, ó, agora a gente vai fazer o não P e o R. E, galera, lembrando que esse cara aqui para nós é o E, e no E é o seguinte, o E ele só vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiros. Os demais casos sempre será falso. Então, olha só, aqui eu sei que é falso, 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 falso. Verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro e falso é falso. Verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. E verdadeiro e falso é falso. Beleza. Deixa eu deixar de novo na cor preta. Aí. Agora a gente vai ter que fazer o nosso Q. Vamos fazer o quê? Com o nosso não R. Tá aqui, ó, o Q e o não R. Essa mudança de cor facilita muito para a gente enxergar, tá? Então, olha só. Agora o OU, eu falei E, né? Mas é o OU. O nosso Q ou não R. O OU a gente sabe que ele só vai ser falso quando ambas forem falsas. Então, olha só. Já tem um verdadeiro, eu sei que é verdadeiro. Já tem um verdadeiro, eu sei que é verdadeiro. Falso e falso é o único caso que é falso. Falso, verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro e falso é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Falso e falso é falso. E falso e verdadeiro é verdadeiro. Beleza. Deixa eu voltar à nossa cor normal. E para finalizar, é só agora, ó, nós fazemos esses dois elementos. Dá para deixar tudo na mesma cor aqui, que está fácil de enxergar. Tá? Então, agora é só a gente fazer, então, a nossa primeira sentença sem, então, a nossa segunda sentença. E a gente sabe que o sem, então, ele só vai ser falso quando a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Então, ó, se ele é falso, começou por falso, eu já sei que é verdadeiro. Todos que começam por falso, sei que é verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro também é verdadeiro. Opa! Falso e verdadeiro também é verdadeiro. Aqui, ó, verdadeiro e falso. Esse é o único caso que é falso. Falso e verdadeiro é verdadeiro. Finalizado. Essa é a nossa resposta. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Então percebam que fica mais extenso, né? Ela fica mais comprida de fazer, mas também não é uma coisa de outro mundo. A parte mais complicada aqui, uma parte diferente, vai ser esse começo aqui nosso, que nós temos que lembrar quem são o P, o Q e o R, né? Como é que a gente vai fazer todas as possíveis combinações. Essa, na verdade, foi a grande diferença. Pessoal, por esse segundo modo, que ele é um modo mais simplificado, a grande diferença aqui é que a gente vai ter que botar uma coluna, tá? Uma coluna para cada um dos elementos. Então, uma coluna para o não, uma coluna para o P, uma coluna para o nosso E, uma coluna para o R, para o C então, para o Q, para o OU, para o não e para o R. Beleza? E o que acontece é o seguinte, depois que a gente faz isso, nós temos que colocar as ordens. Tá? Lembrando que aqui a gente vai ter uma linha a mais para o título e uma linha a mais que é para nós colocar as ordens por onde a gente vai começar. Então, primeiramente, ó, a gente sempre começa, deixa eu deixar todo centralizado aqui, aí, nós sempre vamos começar pelo P, o Q e o R, né? Aqui, ó, esses seriam os nossos primeiros passos. Depois, o segundo passo são as negações, né? Aonde tem negação é o segundo passo. Agora, o terceiro passo é a gente fazer o E e o OU, e o quarto e último passo, esse cara aqui, eu já vou deixar em vermelho, esse será a nossa resposta. Tudo bem? Então, vamos lá, galera. Então, lembrando que a ordem é P, Q, R. Então, é P, Q e R. Depois a gente volta para o R. Então, ó, vou fazer o seguinte, eu vou esquecer esse R aqui agora, e depois eu trabalho com ele. Vou até apagar aqui, ó. Eu sei que aqui é R, porque daí ficou bem na ordem, ó. P, Q e R. Então, a gente já sabe que ele tem que ser verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Verdadeiro, falso e verdadeiro. E verdadeiro, falso, falso. A mesma coisa agora, só que com P falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro e falso. Falso, falso e verdadeiro. E por último, falso, falso e falso. Beleza? Agora a gente coloca o R que a gente tinha apagado. A gente coloca o R que tinha apagado e a gente completa, tá? Aqui faltou, né, o F. E olha só, não vou nem perder tempo, né? Já vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V ali. Beleza, primeiro passo resolvido. Agora o segundo passo é fazer as negações, tá? Então, aonde era verdadeiro, vira falso. Falso, 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 falso. E aqui, verdadeiro, 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 verdadeiro. Nós temos um outro segundo passo aqui, que é negar o nosso R. Então, vai ficar falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Agora, o terceiro passo, vamos começar fazendo o nosso elemento E. Lembrando que eu vou usar o meu não, eu vou usar o não e o R.
Então, olha só, o não P e o R. Então, a gente sabe que o E, ele só vai ser verdadeiro quando ambos forem verdadeiro. Então, falso e verdadeiro é falso, falso e falso é falso, falso e verdadeiro é falso, falso e falso é falso. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro e falso dá falso, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro e falso dá falso. Beleza, esse foi o E, agora a gente vai aqui para o OU. O OU, pessoal, ele só vai ser falso quando ambos forem falsos. Então, verdadeiro e falso é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro, falso e falso é falso, falso e verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro e falso é verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro, falso e falso é falso, falso e verdadeiro é verdadeiro. Beleza? E para finalizar, a gente faz o se então, e a gente sabe que o se então, ele só vai ser falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, tá? Esse é o único caso. Então, ó, só para a gente não se perder, vamos deixar numa outra cor aqui. Nós estamos agora fazendo esses dois elementos. Então, vamos lá. Falso e verdadeiro dá verdadeiro. Falso e verdadeiro dá verdadeiro também. Falso e falso também dá verdadeiro. Falso e verdadeiro também dá verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro também dá verdadeiro. Falso e verdadeiro também dá verdadeiro. Verdadeiro e falso, esse é o único caso do se então que dá falso. E agora falso e verdadeiro também deu verdadeiro e tá aí completa a nossa resposta, tá? Só pra gente voltar, ó, deu todas falsas, deu todas verdadeiras e só a penúltima falsa. Se a gente voltar no slide anterior, todas verdadeiras, só a penúltima falsa. Então, tá aí resolvida a questão de dois modos distintos. Está resolvida de dois modos distintos, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem mais fácil. Particularmente, eu não tinha falado ainda, particularmente eu gosto desse segundo caso, porque eu acho que a gente economiza um pouco de tempo. Mas, pessoal, vocês fazem da maneira que vocês acharem que fica mais tranquilo para cada um. Beleza, galera? Era para ser um videozinho rápido, só para a gente tentar, para quem ficou com dúvida, saber como a gente faz uma tabela verdade de três proposições simples. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Valeu, um abraço!